A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todas as nossas vidas hoje e sempre. E enaltecemos o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Deus nos concede de fazermos uma breve reflexão na santa e boa palavra de Deus, sabendo que é ela a nossa bússola. A palavra é a nossa diretriz, a palavra é o nosso guia de prática para crescimento espiritual. Eu quero ler aqui no livro de Marcos, capítulo 16, muito conhecido mesmo, capítulo 16, versículo 15 em diante, que vai nos dizer assim, ó. E disse Jesus, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. Que maravilha! Esta convocação extraordinariamente é para todos nós que passamos por aquela linhagem que passara Nicodemos de novo nascimento em Cristo Jesus, para entendermos o contexto de toda uma verdade prescrita pelo Espírito Santo ao nosso coração e trazida diretamente dos altos para o nosso coração. Aí eu vejo o interesse de Nicodemos quando Nicodemos foi diante do Senhor para falar com relação ao novo nascimento em Cristo Jesus. E Nicodemos, sendo um homem um homem religioso com muita capacidade, que se dedicava ao estudo e até os estudos teológicos, esse Nicodemos, ele fazia o que muitos de nós hoje não fazemos. E ele, estando ali dentro das sinagogas, ele era uma pessoa que fazia o seu, que dizimava, que dava do seu melhor para o Senhor. Esse Nicodemos, ele orava, jejuava 2 vezes na semana e orava pelo menos 2 horas todos os dias. Mas mesmo assim não tinha passado por uma conversão genuína, por uma transformação genuína. E para termos e obtermos essa força de ir a todo mundo para pregar o evangelho a toda criatura, é preciso de não estarmos convencidos em nós mesmos, mas sim regenerados e transformados pelo novo nascimento. Porque o convencimento não é conversão. E também o novo nascimento não está inserido em arrependimento, em perdão, em fé. Não. O novo nascimento, ele está inserido em algo muito mais profundo do que isso, que vai
na nossa alma, no nosso ser, no nosso interior, para para sermos transformados verdadeiramente pela palavra de Deus. E muitos de nós que até nascemos e fomos criados dentro da igreja, que vivemos muito tempo ouvindo da palavra de Deus, que não perdíamos nenhum culto sequer, nenhum ensino sequer, não passamos por esse processo ainda que é necessário passar, de verdadeiro nascimento, de nascer de Jesus, de nascer do Espírito, de nascimento como o Senhor nos fala, de um nascimento que despoje de todas as coisas humanamente falando, para vivermos as coisas de Deus espiritualmente falando também, e para vivermos nos parâmetros da verdade do Senhor, como ela é. Aí quando nós passamos por esse processo transformador tão grande, nós iremos entender a realidade desse novo nascimento. Até em outra fala, uma vez eu peguei e falei bem assim, você pode pegar um porquinho e trazê-lo, limpar, usar os melhores perfumes e colocar ele ali, ele vai voltar aos seus despojos, porque a natureza dele é aquela ali. Mas a nossa natureza em Cristo é de conversão, é de novo nascimento na palavra do Senhor. Por isso que nós não voltamos aos nossos despojos para viver uma vida aprisionada, uma vida no cativo e aprisionada pelo próprio homem. Mas nós vivemos uma vida de liberdade, porque o Senhor na sua palavra diz-nos, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres para fazer toda a boa vontade de Deus em seu tempo e em sua oportunidade. E quando passamos por esse processo de novo nascimento, verdadeiramente lá do fundo do nosso coração, nós entendemos toda a logística e toda a verdade da morte de Jesus Cristo no Calvário em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito. Entendemos essa verdade. Aí vivenciamos e amamos a palavra, e amamos e abraçamos a verdade da palavra de Deus para ir sobre todas as nações, em todos os lugares, pregando da boa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Porque Ele assim nos comissionou. Ele não comissionou os evangelistas, os pastores, não, ele fez a convocação de todas as ovelhas para a pregação da boa palavra do Senhor. Hoje é entendido e sabemos que temos os nossos líderes, os nossos pastores, e que temos os evangelistas que abrem o caminho para a pregação da boa palavra do Senhor, para que venha a conversão e as pessoas ali congreguem naquele lugar. Mas o mais importante é sabermos que para passarmos por esse processo tão grandioso, é necessário que nós nascemos de novo. E esse novo nascimento vem por intermédio de algo muito profundo, de um encontro profundo com o Mestre, de entender a verdade da sua palavra. Porque quando nós entendemos a verdade da palavra de Deus, nós sabemos que todas as coisas que Ele nos fala retrata o amor que Deus tem pela criatura. E na verdade, a palavra se retrata desta forma, dizendo que
quem crer e for batizado será salvo. E esse batismo, ele nos fala de um despojar de um velho homem para o ressuscitamento de um novo homem em Cristo Jesus, com uma nova personalidade, com uma nova figura, com uma nova linhagem de pensamento, com um caráter espiritual, com um caráter de verdadeiro servo do Senhor. Porque podemos até nos subjugarmos como bons cristãos, bons como meros religiosos, mas é verdade que temos que passarmos por esse processo de transformação pelo poder regenerador da palavra do Senhor em nosso coração, para entendermos o nascer de novo em Cristo Jesus, o nascer de novo em Cristo Jesus, e crer na realidade desse batismo que, como vos falei, nos despoja de todas as coisas antigas, todas as coisas que não provém de Deus, mas provém do Espírito Santo, para vivermos coligados à santa, perfeita vontade de Deus no Evangelho de Cristo Jesus. E quando nós fazemos isso, é-nos outorgado pelo próprio Senhor autoridade, poder para fazer coisas maiores, como Ele nos fala na palavra, porque Jesus fez muitas coisas extraordinárias, curas divinas e muitas coisas mesmo. E além disso, ter nos concedido uma tão grande salvação, ao qual nós não merecíamos, mas pela graça o Senhor nos concedeu. Pela graça o Senhor nos presenteou com essa tão grande e maravilhosa salvação em Cristo Jesus. E Ele, por intermédio desse novo nascimento genuíno, verdadeiro, esse novo nascimento do profundo da alma, Ele nos dá a outorgação, a autoridade para realizarmos os grandes feitos, como Ele nos fala na sua palavra, que nós poderíamos fazermos coisas maiores. E que coisas maiores seriam essas? Essas coisas maiores seriam os sinais que Jesus mostrou quando as pessoas estavam carentes, doentes e necessitadas. Jesus nos outorga também essa autoridade pelo poder da sua palavra, dizendo que os sinais seguirão aos que crerem, e no nome de Jesus Cristo expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se pegarem serpente ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa realidade de uma verdadeira demonstração de amor de Jesus pelas nossas vidas, quando nós entendemos todo o aparato de um evangelho verdadeiro e não mistificador, cheio de coisas que não provém dos céus, que não provém de Deus. Porque, na verdade, é interessante que nós tenhamos e estejamos na comunhão com os nossos irmãos. Mas é importante entendermos também que, para mantermos essa comunhão, a compatibilidade espiritual tem que ser igual. O Espírito Santo que está em minha vida tem que estar na vida do meu irmão, para nós entendermos a verdade do Evangelho e prosseguirmos fazendo aquilo que Cristo determinou em nossa vida. Porque Jesus não está interessado em belos palácios, em igrejas com tapetes luxuosos, com templos maravilhosos, não.
Deus está interessado nesse templo, que é a habitação do seu Espírito Santo. Deus está interessado nas nossas vidas, nas nossas vidas, para que dentro do nosso ser flua todas as boas qualidades que Cristo nos mostra dentro da sua palavra, de amor, de fé, de mansidão, de caridade, de bondade, de igualdade espiritual. E no mais também, o Senhor nos mostra que nós temos que viver esta intensidade da verdade da palavra, como nos é dito pelo Senhor, não nos enganando com falsos discursos, com falsos ensinamentos, mas vivendo a verdade plena desse novo nascimento, do novo nascimento em Cristo Jesus. Quem nasce e tem essa experiência desse novo nascimento, não está coligado às coisas materiais, porque ele está ligado à verdadeira palavra de Deus, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus não é buscar os nossos interesses próprios, das nossas coisas propriamente falando, mas é buscarmos primeiro das coisas espirituais, para depois que nós obtermos essas coisas espirituais, com a experiência de novo nascimento em Jesus Cristo, de novo nascimento, e aí sim iremos receber pela bondade de Deus os benefícios que o Senhor quer nos conceder, os benefícios e as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas, de uma boa casa, de uma família estruturada, de uma relação humana respeitosa, dos frutos do Espírito Santo fluindo em nossa vida, de mansidão, de paz, de domínio próprio, de alegria, de prosperidade, e em tudo que botarmos as nossas mãos, multiplica-se, é abençoado. Essa é a relatividade do novo nascimento em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Interessante que, ainda voltando lá na palavra em Nicodemos, ele, com toda essa sabiência, com todo esse entendimento, ele ainda pegou e falou bem assim: eu tenho que novamente ir para o ventre da minha mãe para poder nascer de novo. Jesus pegou e falou: não, tem que nascer do Espírito, tem que nascer da água e do Espírito, que simbolicamente é a mortificação do homem velho, simbolicamente é a mortificação das coisas que não agradam a Deus, para viver completamente destinados como filho de Deus, porque a partir do momento que nós também passamos por esse novo nascimento, nós, considerados filhos, temos todas as promessas e as verdades do nosso Deus sobre as nossas vidas. Aí sim, todo aquele passado sombrio, com todos os sofrimentos e todas aquelas coisas que sobrepassaram sobre as nossas vidas, ficaram para trás, como as maldições hereditárias ficaram para trás, e já não pode nos seguir, porque somos regenerados e transformados e nascidos de novo em Jesus Cristo, para fazer a boa vontade do Senhor, para seguirmos o Senhor e pregarmos da palavra do Senhor a toda criatura. Porque quem faz esta obra gloriosa no coração do ser humano é o Senhor, por intermédio do seu Espírito Santo. Nós somos somente os canais que Deus permite que nós falemos da verdade como ela é, para a pessoa ser
nascida de novo e convertida, e não convencida, convertida ao Evangelho de Cristo. Então, é importante que nos momentos que nós vivemos, porque sabemos que são momentos cruciantes, são momentos de muitas coisas que estão dentro do estudo escatológico dos sinais dos tempos, nós temos que entender que a vinda é certa, que o momento é certo, que Deus está interessado em nossas vidas, que Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todas se acheguem ao arrependimento em Cristo Jesus. Como também sabemos que pelo livre-arbítrio que Ele nos concede, nós temos o direito de fazermos aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós pensamos em fazer, mas entendidos somos que se formos sábios, e não somente meramente ouvinte, mas sabedor da verdade do Evangelho, nós devemos entender que as coisas de Deus são as coisas melhores desta vida, para não trazermos para nós sofrimento para os nossos filhos, sofrimento para as nossas descendências, sofrimento para a nossa nação, sofrimento para o nosso povo, sofrimento para todas as pessoas. Por isso que é necessário e importante que nós obtenhamos este novo nascimento em nosso coração para vivermos segundo a boa vontade do Senhor. Porque se transgredirmos em um dos mandamentos do Senhor, já somos errados de todos. E disso Deus nos cobra. E por isso que Jesus Cristo veio para nos conceder essa tão maravilhosa graça na redução dos mandamentos do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e amarmos verdadeiramente uns aos outros, para que a verdade de Deus se resplandeça em nossa vida humana. Essa é a verdadeira realidade, que o novo nascimento tem que estar em você, tem que ser demonstrado em você, para que as ações do poder de Deus sejam feitas verdadeiramente e o sobrenatural de Deus aconteça. Hoje, nos momentos atuais em que nós vivemos, nós vimos muito charlatanismo, mas a atuação do poder verdadeiramente de Deus, de cura e transformação e libertação, e a ação poderosa de Deus quase nós não vemos, porque é necessário esse ato de novo nascimento em Cristo Jesus, genuinamente, para obtermos autoridade, poder, para fazermos a boa obra de Deus, como Jesus Cristo fez. Jesus personificado como homem, nos demonstrou isso dentro da sua palavra, curando a muitos, dando a muitos condições de transformação pelo seu poder e pela ação do seu poder. Não importava a condição de que as pessoas se encontrassem, mas ele ia ali e falava para as pessoas com muita autoridade, como sendo o Filho de Deus, para que as pessoas se convertessem e nascessem de novo, nascessem para Cristo, para viver nos parâmetros de Cristo, dentro da vontade de Cristo, dentro do entender de Cristo, dentro da bondade de Cristo, dentro do amor de Cristo. E quando nós assim pensamos, quando nós assim vivemos, e quando assim nós aceitamos, temos essa condição dessa autoridade que é nos concedida do Senhor para nós, para irmos e fazermos a boa vontade de Deus em todos os lugares,
para impormos as mãos e as pessoas serem curadas, serem transformadas, serem libertadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Muitas vezes enganamos-nos a nós mesmos, ficamos muito tempo enganando a nós mesmos e não passamos pelo processo de novo nascimento, como Nicodemos passou. Entenda essa verdade dessa forma, porque não é somente o falar, não é somente a liturgia, não é somente a teologia, não é somente todos os aparatos, os doutorados que nós realizemos, mas sim é a verdade do nascimento, de um novo nascimento em Cristo Jesus, para entender a verdade do Senhor. Porque o interesse do Senhor não é que nós estejamos separados, cada um em seu pensamento e cada um em sua idealização com relação à obra do Senhor. Porque a obra do Senhor já é a obra do Senhor e está completa, feita e definida. Então nós temos que entendermos que o momento é de amarmos um ao outro e entendermos no Espírito Santo a verdade do Evangelho no novo nascimento em Cristo Jesus. Porque a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a realidade em nossa vida. E por isso nós temos que abraçar a todo tempo para podermos realizar a boa e santa vontade do Senhor e assim estarmos firmes para combatermos o dia mau. Porque o dia mau vem e quando ele vier, nós temos que demonstrarmos que somos fortes no Senhor. Mas para demonstrarmos que somos fortes, temos que deixar fluir das nossas vidas e do nosso semblante essa retratação de novo nascimento em Cristo Jesus. De novo nascimento em Cristo Jesus, que não está inserido, volto a vos dizer, em arrependimento, em fé e em conversão, porque muitos são convertidos e não convencidos, são convencidos e não convertidos. E aquele que verdadeiramente é convertido no Evangelho de Cristo Jesus, ele provou de um novo nascimento para fazer a boa e santa vontade de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Esse é o Evangelho que temos que apregoar a um mundo necessitado e carente, aonde as pessoas estão se degradando, estão se matando, aonde está acontecendo tantos males de um lado para o outro, e tudo que está escrito dentro do livro escatológico de Apocalipse, completamente nós estamos vendo hoje. São maremotos, terremotos, filhos contra pai, pai contra filhos, nação contra nação, e muita guerra, muita luta, muitas coisas estão acontecendo. Isso só nos retrata a verdade do Evangelho, que nos diz que nós temos que estarmos preparados. E para estarmos preparados é preciso nascermos de novo. É preciso nascermos de novo. Nascermos de novo e vivermos a vida como Cristo quer que nós vivamos, deixando que Ele direcione o nosso caminho, que Ele decida em nosso caminho, que Ele assine por nós, que Ele decida por nós, que Ele traga tudo o que nós precisamos por intermédio da sua vontade, que é perfeita, santa e perfeita. Sabendo também que tudo que Ele tem de bom para nós, nosso Deus tem de bom para nós, tem o seu momento, tem a sua hora e tem a sua hora. A hora de Deus não é a nossa hora. A hora de Deus é a melhor hora que tem. Então,
Quando nós entendemos nessa vertente, quando nós entendemos nessa direção, nós sabemos que Deus, Ele é poderoso para poder fazer abundantemente, muito mais além daquilo que possamos crer e pensar, muito mais além daquilo que nós podemos crer e acreditar, porque essa é a verdade. É como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. E o que você está esperando nesse domingo? O que você está esperando para um novo nascimento? Hoje urge o momento e a hora, porque esse é o momento que Deus nos proporciona, essa é a hora que Deus nos proporciona. Eu sempre tenho dito que o dia que se passou ontem, nós não teremos mais aquela oportunidade, mas o dia que está decorrendo e o dia que está nascendo, nós temos a oportunidade. E só pelo fato de nós estarmos aqui falando, respirando e falando da verdade do Senhor, é um motivo de que Ele é verdadeiro, de que a palavra dEle é verdadeira e de que Ele tem um interesse, porque eu não posso fazer nada, mas quem pode fazer é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesta manhã de domingo, o Senhor sonda os nossos corações para nos falar com respeito a esse novo nascimento que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos para poder ir sobre todas as nações e pregar do Evangelho de Jesus Cristo, para fazermos todos os prodígios que Jesus Cristo quer que nós façamos. É isso que o Senhor quer. Por isso temos que estarmos atentos à boa vontade de Deus para seguirmos aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, sermos vigilantes no nosso proceder, tardio em irar, para que a ira de Deus, para não provocar a ira de Deus sobre nós, pronto para poder falarmos no momento certo, pronto para podermos procedermos nessa caminhada de forma correta. E este é o momento que Deus está nos proporcionando para vos falar da verdade do Evangelho de Cristo, que salva, transforma, liberta e nos concede para ir para um caminho sobre modo excelente, um caminho diferenciado, porque o Senhor em sua palavra não mudou e as suas verdades não mudaram, e Ele continua sendo o Senhor de ontem, de hoje e da eternidade. Por isso, apeguemos nele nesta manhã e peçamos e vamos pedi-lo para que em nós flua essa transformação de novo nascimento pelo poder da palavra de Deus, que não seja somente em nossas atitudes, em nossas atitudes de ação, de ajudar e de irmos e mostrarmos que todo dia estamos ali presentes na igreja, e isso estamos desenvolvendo os nossos cargos dentro da igreja e aquilo outro, mas nascer de novo é a palavra que o Senhor traz ao nosso coração neste dia, para sermos assim exemplos e sermos exemplo como o apóstolo Paulo nos falou, como o apóstolo Paulo nos demonstrou em sua vida, um convertimento verdadeiro e um nascer de novo, porque o apóstolo Paulo teve a hombridade de falar: sede meus imitadores, como de Cristo eu sou. E que nós possamos abraçar essa verdade dessa palavra em nosso coração,
no dia de hoje e aceitarmos as bênçãos que Deus tem proporcionado para as nossas vidas. Vamos recebê-los, receber esse novo nascimento, vamos receber essas bênçãos que o Senhor tem de mudança, de transformação, de cura e de libertação pelo poder da palavra de Cristo Jesus em nossas vidas. Esse é o momento e essa hora. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, nós bendizemos o Teu nome pela Sua santa palavra, que é eterna, poderosa, Senhor, e que transforma o coração do ser humano. Neste dia tão glorioso, neste domingo, Senhor, que é o domingo do Senhor, Senhor, Tu nos mostra dentro da Tua palavra, Senhor, que é preciso nascermos de novo. Senhor, e nós vimos ali a atuação de Nicodemos, Senhor, que era um homem religioso, Senhor, era um homem que procurava, orava 2 vezes, orava, Senhor, 2 vezes ao dia, que, Senhor, jejuava 2 vezes durante semanas, que dava, Senhor, do seu dízimo, que era um mestre, um ensinador dentro de uma escola dominical, dentro de um ensinamento para líderes, por ele ser dotado dentro dos conhecimentos teológicos, mas ele foi diante do Senhor para poder nascer de novo, Senhor. Então, nesse domingo maravilhoso, Senhor, nós pedimos que Tu venhas entrar em nosso coração, não importa o nosso tempo de conversão diante do Senhor, se não nos importa se é de 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7, e nem a idade, chegando até idades mais avançadas, 80, 90, não importa. Se é necessário nascermos, vamos nascermos sim, nascermos da vontade de Deus, nascermos novamente e aceitarmos as considerações que Deus tem na Sua palavra, dentro da Sua verdade, da integridade da Tua palavra. Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos durante esse dia. Abençoe a cada um dos Teus filhos, de cada um dos seguidores. Abençoe, Senhor, também a cada um daqueles, Senhor, que tem ouvidos dessas nossas reflexões diante do Senhor. Meu Pai, abençoe, Senhor, ao mundo inteiro. Nós colocamos o mundo, Senhor, nas Tuas mãos. E, Senhor, e pedimos a Tua bênção para cada uma das pessoas, Senhor, independentemente da condição que a pessoa esteja, Senhor. Também nós queremos, neste momento, declarar a cura, a bênção e a vitória pelo poder da palavra. A palavra nos outorga o seguinte, que imporeríamos as mãos sobre os enfermos e curaríamos em nome de Jesus Cristo. Isso nós fazemos dentro de uma obediência da palavra de Deus. E se Deus está autorizando, receba a cura na sua alma, receba a cura no seu corpo físico nesse momento, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus. Receba agora a cura em nome de Jesus Cristo. Eu declaro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, a cura para a sua vida. E agora você testifique da bênção que você recebeu do Senhor, porque Ele é grande, maravilhoso e eterno. Que a graça do Senhor, nosso Deus, o amor e as doces consolações no Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e eternamente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, Jesus.